Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. No vídeo de hoje, trago para vocês um corte sensacional do programa Jogo Aberto, link na descrição como créditos, trazendo a informação de que Pedro está fora do jogo contra o Santos, mostrando que a treta entre Felipe Luiz e Pedro está longe de acabar, e ainda um corte do SBT Esportes Rio, onde Vene Casagrande traz a informação que a nota divulgada por Pedro não caiu nada bem nos bastidores do mais querido. Então fica ligado e confere tudo na íntegra. Vambora pro vídeo! Inclusive, a gente tem essa lista dos relacionados aqui, até para mostrar quem está disponível pelo Flamengo para enfrentar amanhã o Santos, jogo que acontece na Vila Belmiro. Então, tá todo mundo aqui, esse é o grupo organizado pelo Felipe Luiz e a ausência do Pedro, que já não tinha sido relacionado contra o São Paulo e agora ele repete o mesmo movimento. Edu Dracena, qual é a resposta do Felipe quando ele retira mais uma vez o Pedro dessa lista de relacionados? Ele disse que ele passou uma semana treinando mal, os índices no GPS ruins e também não deu muito tempo para recuperar, né? É normal, Renata. Eu não esperava que o Pedro estaria convocado para o jogo contra o Santos. Até porque um dia para o outro não ia mudar o que o Felipe falou na coletiva. Então, eu acredito que vai ter que ter um tempo a mais para o Pedro treinar, para aí sim, de repente, ser relacionado. Agora, eu quero ver, você bem curioso, e se o Flamengo perde para o Santos nesse jogo agora de quarta-feira? Será que na próxima rodada, no final de semana, o Felipe convoca o Pedro? Ficou até um silêncio no estúdio quando ele falou. Não, o PSG fez o quê com o Chelsea, irmão? Não. Não adianta pegar a minha fala, não. Entendi. Fica nessa daí, achando que... Será que o Raio também cai no Brasil? O que é o Santos aí do PSG? Vila Belmiro, rapaz. Neymar voltando. O raio pra cair duas vezes no mesmo lugar. Na quinta-feira a gente conversa. Então eu vejo assim, o ambiente... Eu acho que o Pituca e o Enzo Fernandes são parecidos. Eu acho que tem uma aí você não vai querer... Zé Rafael Caicedo. Não, você não vai querer comparar também o Santos com o Grêmio. Não, que também é uma laxa. Mas é isso que a gente tá falando. O Grêmio nem tá na história. São patamares. O patamar do Santos é uma, o patamar do Grêmio é lá embaixo. Mas o Santos tá atrás do Grêmio na tabela. Mas, pô, Chico, vamos ver quem vai chegar na frente. Realidade. E o Pedro? Palpite! Eu vejo o seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, Pedro, você causa discórdias aqui, Pedro. Vocês que entendem melhor do que eu de futebol, vocês têm opinião. Lá vem a porrada. Agora, a minha opinião é essa. Respeito todas que você tem. Vocês aí, entendeu? Então, faz parte. Palpite! Não, a única que eu não concordo é que o Santos vai ganhar. Capelanes, vemos essa situação. O que eu falei aqui no programa é que formou de uma hora para outra o time Pedro e o time Felipe Luiz. E agora é um contra o outro. E o que eu disse aqui é que só há um time chamado Flamengo. Então eles precisam resolver isso rápido, organizar. Porque o Pedro em forma e jogando bem é ótimo. O Flamengo precisa de alguém com essa característica. Hoje não tem um jogador com a característica do Pedro, a não ser o Pedro. Ah, mas o Wallace Ian tá aparecendo, mas tem mais mobilidade. É outra característica, na minha opinião. E aí eu pergunto, como aparar as arestas entre técnico e comandado? Acho que todo mundo é homem nessa questão, né? Eu acho que tá todo mundo lá no dia a dia, senta, conversa e tá tudo certo. Eu acho que você precisa resolver da melhor forma possível. Vamos lá, pra mim tá todo mundo errado nessa história, tá? O Felipe Luiz, ele é colocado no pedestal por muita gente. Eu não sei o que o Felipe Luiz fez de tão importante assim para ser colocado no pedestal intocável. Para mim, erra a cúpula diretiva do Flamengo de expor uma situação pública, praticamente, para repórteres que acompanham o Flamengo, que o Pedro estaria à venda. Isso magoou o jogador. Que também não é flor que se cheire. Vamos falar a verdade aqui. O Pedro teve problema com o Rogério Ceni. Pedro teve problema com o Dorival. Pedro teve problema com o Sampaoli. Pedro teve problema com a antiga gestão do Flamengo. Pedro tem problema agora com o Felipe Luiz. Peraí, será que tá todo mundo errado ou só o Pedro tá certo? Então o jogador tem que fazer meia-culpa. E faltou também para ele entendimento para ter humildade e reconhecer e pedir desculpas, coisa que na nota oficial isso não teve. Pra quem? Como? O Pedro pediu desculpa pra quem? Pros jogadores? Pra todo mundo. Ele desrespeitou a camisa. Não tem que pedir desculpa, ele não. Mas desrespeitou a camisa por quê? Desrespeitou ele mesmo.
Não, Edu, ele desrespeitou ele mesmo, não os ele outros desrespeitou companheiros. os jogadores. Não, Ele desrespeitou por quê? Aí, Edu, você como capitão, Não. treinando no dia a dia, tem um jogador que tá fazendo corpo mole, tá lá no seu time, e aí, tô como é sendo que é? prejudicado, não tô Não, prejudicando Edu, os outros, ele desrespeitou Capela. o grupo de jogadores, ele desrespeitou a camisa do Flamengo, ele Aí eu desrespeitou o concordo. treinador, Aí eu ele desrespeitou concordo. todo Mas mundo. ele, Agora, jogadores, ele não se empenhar no treino e tá desrespeitando o jogador? Claro que sim. Não. Não, você, Cicinho, Você tava fala um monte de treinando. asneira e não pede desculpa pra mim? Mas aí é diferente, E aí? é diferente, aí é outra E aí? coisa. Aí é outra questão. Você contar no dia a dia lá, tá se empenhando, dando seu... Vou dar um exemplo, no rachão, você tá lá se matando, se doando, tá lá se divertindo, ou tá jogando, ou tá treinando sério. E tem um jogador no seu time, lá no seu coletivo, que tá fazendo corpo mole. Isso não é desrespeito com você? Não, isso é normal. Ah, é normal você fazer Rapaz, corpo mole? eu quando se eu jogasse entendi. hoje, eu não ia ser convocado, Então porque eu tá- era tirista também. No meu time eu não jogava. Eu tirava os tiristas do meu Então time. tá bom, então vamos normalizar Era o aqui último a ser jogador ser convocado. preguiçoso, tá? Estamos normalizando aqui no programa o jogador ser tirista, O normalizar desrespeitar é e não ser convocar, preguiçoso. É ele isso. só não convocou, É isso. só não Vocês estão convocou o normalizando cara pra o cara jogar. fazer o que ele quiser no Ele campo de fez jogo. só não convocar Parabéns. o cara pra jogar. Ele só não convocar o cara pra jogar. E quem tá sendo Você prejudicado? tá depondo contra a instituição, era um Aí ativo eu do concordo, clube. tem que pedir desculpa pra instituição, A Renata acabou de falar. pro presidente, pro diretor. No Agora, elenco pros do jogadores, Flamengo não não. tem um jogador com as Só tem- características do Pedro, tá só colocando tem- Plata como Pedro, centroavante, quando se Bruno Henrique. machucou, foi num treinamento da seleção brasileira. Ele é um jogador diferenciado em condições plenas. Quando ele está em forma, ele passou por uma lesão gravíssima, o Marco Aurélio está aqui, pode falar sobre isso, uma lesão que não é simples de ser superada. Quando ele retornou antes da lesão, muita gente celebrou, nossa, o tempo previsto era maior, ele conseguiu abreviar esse tempo. Só que eu acho também que pro Felipe Luiz ter feito isso, gente, é a gota d'água total, porque o cara não mediu as consequências. Ele foi com tudo pra coletiva e não tava nem aí. E agora o Pedro e ele, olha, eu queria ter uma câmera, ser uma mosca pra ouvir esse diálogo entre os dois, hein, Marco? Renata, Não a mosca branca. Eu Luiz. acho engraçado todo mundo falar que Felipe Luiz passou do ponto, que isso e aquilo. Todo mundo não quer transparência. Não é isso que vocês reclamam, que não tem transparência no Corinthians, que não tem transparência no São Paulo, que o Palmeiras pouco se fala. Eu acho que foi excepcional. a Como diretor de posição. futebol, você estimularia essa declaração? Eu estimularia se eu tivesse convencido que o treinador está certo. Tivemos grandes, mas Muricy falava na cara de todo mundo, esse cara, bababá, comigo não. Quantas vezes eu vi o Muricy fazer isso e falar, tá aí o Cicinho que trabalhou com o Na Muricy. imprensa Mano, ele falava, doutor? Não cheguei a chegou trabalhar. Na imprensa, falou muitas Ah, vezes. desse jeito não, doutor. Desse Não, mas O jeito essa foi uma Nem o senhor solada. falava desse jeito quando dirigente, doutor. Desse jeito aí não. Aí eu vejo isso daí como pessoal do treinador. Eu não vejo. Isso daí eu é não algo vejo. Eu pessoal acho com o que- jogador. Eu acho que bateu na tampa, ele já... Então foi do Rogério, deveria do ter feito- Dorival, do São Paulo, de todo mundo. Mas foi só que pessoal ninguém com ele, né? expôs. Mas chega uma hora que tem Eles que não dessa foram até maneira, a não dessa imprensa e maneira. colocaram isso daí. Chega Deixa uma o doutor hora falar. que tem que falar a verdade. Vocês não gostam da verdade, vocês gostam de pano É. quente. Você vai Aí desvalorizar fala, seu produto. a ficar passando pano. Quantas vezes vocês falam ficar passando pano? O cara foi lá, falou a verdade, o que ele sentia de coração aberto e deixou claro que se voltar a trabalhar, volta com ele, não tem problema pessoal nenhum. Então eu acho que o Felipe Luiz fez muito bem. Quero ver se não vai ter. Dispor uma Não. situação dessa. O senhor nunca Marco, fez isso. Tá Marco, passando plano agora o senhor pro eu não Felipe fiz. Luiz. O senhor, quando dirigente, nunca Não, tomou com essa to- atitude pública. Com todo o E tá respeito, defendendo o que o assim, Felipe Luiz ah, fez isso agora, daí uma tem que ser incoerência. resolvido, É exatamente, uma mas incoerência vocês gigantesca. agora não É uma colocam. incoerência gigantesca. Isso é algo de Claro. ser resolvido internamente. A própria diretoria sempre deixa isso claro. Se tem algum problema, vamos resolver internamente. Quantas discussões... O Rogério Ceni teve a discussão com o Cuca, com o Omar lá. Fez o quê lá depois da Libertadores? Foi resolvido internamente. Sim. Foi resolvido internamente montuou ali e derrubou o treinador, irmão. Entendeu? Então é isso que acontece. Agora, você expor um problema que você tem no grupo, isso daí pra mim é pessoal. Não, O treinador expor o jogador é pessoal, porque quando você tem um problema e vê que tá afetando o grupo, reúne o grupo e Ele entrega. explicou relações técnicas, condição física, desinteresse pelo treino. Tem hora que alguém tem que falar a verdade. E eu tô com o Felipe Luiz. Eu queria ver alguém fazer isso com o Romário. É o seguinte, que não ia Tentaram. nem treinar, então e aí? Tentaram. É o A única- seguinte, a tem única vários coisa- pontos de vista aí, né? Guardadas as devidas proporções como jogadores. Obviamente que o Romário é muito mais jogador que o Pedro, não estou nem comparando como jogador. Eu treinador, por exemplo, analisando, eu treinador, eu vivo no futebol há, sei lá, 40 anos. Eu treinador, punir o jogador não é tirar ele do time. Não é tirar ele do time, não, você não está punindo, não. Você pune o jogador de duas maneiras, mexendo no bolso dele, que é o que ele menos gosta, e pondo na arena para jogar. Outra coisa, se
o Felipe, ele está brabo com o Pedro, ele teve o ponto de vista dele, e ele deixou muito claro que ele está recebendo o Pedro de braços abertos se ele se dedicar, tudo bem. Mas tem treinador que gosta daquele leão de treino. Eu já fui assistir treino antes de transmitir clássico, eu falava, meu Deus, aquele cara vai arrebentar com o clássico. Chegava valendo, ele não via a cor da bola. Então é o seguinte, punir jogador afastando do time, eu sou contra, porque é um patrimônio do clube. Eu acho que você tem que pegar o jogador e pôr ele em campo. Por quê? Não está produzindo, não está fazendo gol. Por quê? A torcida por causa vai cobrar disso, ele, por causa daquilo. Aí perde o jogo, vai cobrar, perde o jogo, a culpa é do treinador. Mas eu te garanto uma coisa. Perde o jogo, a culpa é do treinador. Eu te garanto uma coisa, mesmo nessa nhaca nos treinamentos, o Pedro em campo, com a camisa do Flamengo, vai fazer a diferença. Ô, Liz, só acrescentar Não tem feito, né? A época, jogou 2 jogos tá da todo Copa mundo do Mundo falando e não que o fez Pedro nada. teve Né, problema mas eu- com os outros treinadores. Teve com o Rogério Ceni, com o fulano e tal. Só que o Dorival, Felipe- Sampaoli. Só que o Felipe tava e era jogador. Era jogador. Entendeu? E sempre ficaram do lado do Pedro. Ninguém sabe. Nesse momento. Não sei. Não, porque Não, ninguém nunca se foi posicionou. exposto. Não sei. Nunca foi exposto. Não sei. Como liderança, uma das Cicinho, lideranças, provavelmente Cicinho, ele chegava Você não acha assim. que o técnico do Flamengo é experiente, gente, dentro do futebol? Você não acha que chegou num limite, que o cara não suportou mais, que ele tá vendo isso se repetir por várias vezes? E chegou contamina num o limite, grupo. o cara falou, eu não aguento Pô, mas mais. você decide ele também. chega, Uma hora você fala ele que não tem chega... que punir, outra hora você concorda com o Felipe. Mas eu não estou concordando com ninguém, eu estou analisando os fatos. Se eu não puder analisar os fatos Mas você aqui, concorda você com me quem? Você desculpa. acha que quem foi mais Entendeu? prejudicado, Você está indo Felipe na ou linha Pedro? do Chico, não é essa linha. Desculpa, eu não vou te responder. Eu não vou te responder. Você vai para um lado e para o Eu outro, não vou pô. responder isso e você e o Chico ficam atrelados para me derrubar, que eu não vou, desculpa. Entendeu? Se o Davi Luiz, se o técnico do Flamengo, Felipe Olha, Luiz, ó, já fez saiu isso... do Davi eixo. Luiz tá no Fortaleza. Se ele fez isso, deixa eu te falar. Ih, apelou, Se ele apelou. fez Ih, isso, apelou, velho. deve ter um motivo Você para falou ele Mas fazer o Davi isso. Luiz Você também falou do reclamou Davi Luiz, publicamente então. uma vez do Davi Pedro. Luiz reclamou a vez do Pedro, lembra? É isso aí foi bem. Isso é Agora, verdade. Chico, você imediatamente... Porque agora já tá tudo tomando outra proporção. Todo mundo já analisou. Eu já vi a entrevista do Felipe Luiz umas 8 vezes. Também, Não é? também. E já li o pronunciamento do Pedro também, eu acho que numa proporção menor. Agora, Chico, logo que ele deu a entrevista, você já se posicionou. Você achou interessante esse aspecto da transparência, de falar para a imprensa, de vir a público e não medir as consequências. Porque a gente está vivendo um momento, infelizmente, eu sei que aqui tem ex-jogadores no qual respeito, e o futebol ele mudou de uns anos para cá. Não estou dizendo que ficou melhor ou pior, mudou. Mudou no sentido de profissionalismo, de intensidade, de exigência. Quando a gente fala necessidade, até porque o jogo exige isso. Quando a gente fala no treino, não quer dizer que o cara treine melhor do que os outros, como o chamado leão de treino. É dedicação. O Felipe usou palavras, Renata, que, na minha opinião, ele não deixou margem para interpretação. Quando ele fala em deboche... Beirar o ridículo. Beirar o ridículo, comportamento, ele está falando que isso incomodou também o grupo. Quando ele fala que se reuniu com os capitães, é porque os capitães também estavam incomodados com isso. Será que os caras então, não falaram na com minha ele? opinião, é muito claro, a gente não deu margem para interpretação. E se os O jogadores do Flamengo resolverem falar, alguém vai criticar? Mas Pois a é. nota do Pedro falou que ele já se acertou com os jogadores Não, ontem. A nota dele. ele A dele, disse né? que conversou Tá, com os atletas. gente, cadê a Até pergunta? o Felipe era só o Felipe, agora é Felipe e Mas Pedro. a pergunta do milhão é: cadê a diretoria do Flamengo? Exatamente. Nessa história? Cadê os caras? Isso Cadê é o uma- Marco? Cadê isso todo é mundo? uma Cadê o verdade. voto? Concordo. Hein? Ô, Cadê Chico, todo Gente, mundo? os Isso é caras uma deram verdade. carta branca pro Felipe, isso é fato. Silêncio diz isso. Mas tudo isso. bem, mas se eu, Silêncio diz se eu isso. sou treinador, Quem cala, se eu sou consente. treinador, não é mais fácil eu ir na diretoria e falar, olha, não quero mais esse cara, tá contaminando Mas você o acha grupo, que ele não se fez, vira. Cicinho? Pra ele falar isso, é porque ele já conversou 1, 2, 3, 5... Mas e o posicionamento da diretoria? Mas, ô, Cicinho, isso Vocês é estão postura falando de como se diretor. não houvesse uma Treinador conversa fazer interna. isso, é por isso que a gente tá aqui É pegando no raro, pé. é Treinador raro. fazer isso, Capelani tem razão quando fala. O diretor geralmente é que faz isso, não o treinador. Tá fora Ele aqui, tem tamanho tá pra isso. afastado e acabou o Everton diretor, Guimarães não treinador. se manifestou e agora é o seu momento, Everton. Que treta, hein? doutor. Felipe Luiz, Galo. Pedro, cada hora eu penso uma coisa aqui. Pesada, Renato. Doutor Galo. Pesada. Perguntaram aí, cadê a diretoria do Flamengo? A diretoria do Flamengo está fazendo acordo com o Cruzeiro aqui, roendo a corda pelo Matheus Gonçalves. Tudo ajustado, desde os valores, percentuais, aí 70-30, o Flamengo bateu o pé, disse que era 50-50, valor fixado e tal. Quando foi trocar documentos, roeram a corda. Essa é a diretoria do Flamengo atual e o BAP, que um dia fala de fair play, no outro diz que o Flamengo não pode ganhar só 3 vezes e meia aos demais clubes. Essa é a diretoria do Flamengo. Então tá uma esculhambação? Tá, mas vamos lá.
ninguém está dizendo aqui que está certo partir para porrada, mas você se lembra da treta do auxiliar lá, do preparador físico do Sampaoli com o Pedro. Aí problema com o Dorival, com o Rogério Ceni, agora com o Felipe Luiz. E estão colocando... Tudo bem, as coisas devem ser resolvidas internamente até um certo ponto, né? Porque chega um ponto também que o negócio fica numa miguelança tão grande, jogador de migué tem que ser exposto. Jogador que dá migué, lesa, clube, tem que ser exposto sim. Ou pelo diretor ou pelo treinador. Porque não dá para ficar em clube roubando. Não dá para ficar em clube dando migué em treino, enchendo o saco de grupo. Aliás, profissional que trabalha no meio e que fica só contaminando o grupo, tem que dar linha nesse cara, ninguém suporta. Então daqui a pouco o Felipe Luiz, que é um cara polido, mas o que ele ganhou? Ele não precisa ganhar nada. Ele precisa ser apenas um líder para chegar a detectar problema e tentar resolver de forma interna. Aí ele tenta uma vez, 2 vezes, 5, 10 vezes, não resolve. Chega um ponto que o cara não aguenta, sabe? Aí o saco explode, ele vai para uma coletiva e fala o que tem que falar. Porque para o Felipe Luiz ir para uma coletiva e falar o que ele falou, é porque o negócio ficou insustentável. Para ele falar da maneira que ele falou, expondo o jogador, é porque ficou de uma maneira insustentável. Aí vai poupar. Aí não, vamos esconder isso da imprensa, da torcida, de quem ama o clube, de quem põe dinheiro no clube. Para! Só acho que o Flamengo é muito melhor com Felipe Luiz e Pedro juntos e bem relacionados. Talvez se ele tivesse pedido desculpas aos companheiros, o que não aconteceu. Ele fez uma meia-culpa, se justificou. Teve uma conversa, Vini? Com o grupo, sim, como a Alcilene contou no VT ali. Com os jogadores, sim. Com o Felipe Luiz, não teve nenhuma conversa. Ele não conversou com o Felipe Luiz. E na nota oficial, como a Alce mostrou também, em nenhum momento ele pediu desculpa. Talvez, se ele tivesse pedido desculpas, ele poderia ser relacionado novamente. Porque não faz o menor sentido o Felipe Luiz vir a público dizer que ele não está sendo relacionado por conta do treino dele no dia a dia, que está sendo muito abaixo, e aí depois de 2 dias, sendo que só teve um treino, que de fato foi hoje, porque ontem foi reapresentação, e aí não tem como você treinar todos os jogadores, eles ficam fazendo trabalho de recuperação. Então assim, não daria tempo suficiente para o Pedro mostrar no treinamento que ele merece ser relacionado novamente. Eu não fiquei nem um pouco surpreso, esperava que ele não fosse relacionado mesmo. Inclusive a informação era essa, que eu ficaria surpreso se ele tivesse na lista de relacionados. Sim. Agora, Fernandinha, eu gostaria de falar sobre a nota oficial do Pedro, se você me permitir. Vamos falar. Porque, com todo respeito ao Pedro, essa nota oficial, assim, primeira informação, não caiu nada bem no Flamengo, inclusive ontem tive a oportunidade de participar do SBT Rio aqui, e eu falei isso, que a nota oficial, após a nota oficial do Pedro, entrei em contato com várias pessoas da diretoria do Flamengo, e é unanimidade o pensamento, era melhor ter ficado calado, era melhor não ter dito nada. É porque ele não pede desculpa, ele não pede desculpa, ele, de uma maneira indireta, ou até mesmo direta, critica o Felipe Luiz, discordando da forma como o Felipe Luiz falou sobre ele, dizendo que ele foi colocado publicamente ali, exposto publicamente. Eu acho que a única parte da conversa, da nota oficial, que eu concordo com o Pedro é que, de fato, ele foi exposto em uma conversa com um jornalista, que no caso o Mauro César, independentemente de quem seja do departamento de futebol, mas ele foi exposto. É essa hora que ele fala, é inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado. A questão é o seguinte, Fernandinha, na nota oficial ele confirma que ele treinou mal. Na nota oficial, ele, com outras palavras, ele diz, fiz pirraça, parece um jogador do Sub-12. Parece que não estamos falando de um jogador extremamente profissional. E, Pedro, com todo respeito, você treina mal há muito tempo. Você não treinou mal agora por conta de uma conversa vazada por um jornalista. Não, você já teve problema com o Rogério Ceni, você já teve problema com o Dorival Júnior, você já teve problema com o Sampaoli. Davi Luiz, que é seu amigo, já disse publicamente que se ele fosse treinador, ele não te escalaria por conta do seu treinamento e disse até mesmo que nessa conversa que você teve com ele, você ficou chateado por conta disso. Então, isso não é justificativa. Ele chegar e dizer numa nota oficial, com outras palavras, que fez pirracinha, não treinou bem por conta de uma conversa vazada, isso não é justificativa. E não custava nada o Pedro pedir desculpas, seja para o torcedor ou para o técnico Felipe Luiz. É desculpa, ele merece, ele tem que sim pedir desculpa, porque ele é muito bem pago para treinar, para exercer o papel dele, que é trabalhar, ser profissional, como o Felipe Luiz disse. Então essa nota oficial era muito melhor ter ficado calado. Como a gente diz aqui no programa, o silêncio muitas vezes não comete erro. E nesse caso o Pedro, com certeza, ele não ia cometer esse erro, porque era melhor ele ter ficado calado.